Boa noite, Tribuna Independente ao vivo de São Paulo. Começamos agora o programa que é ao vivo para todo o Brasil. O nosso entrevistado, o Dr. Carlos Alberto Machado, cardiologista. Vamos conhecer o seu perfil. Dr. Carlos Alberto Machado é cardiologista, coordenador da Liga de Hipertensão Arterial do Belém, São Paulo, ambulatório médico de especialidades Maria Zélia, disciplina de cardiologia na Escola Paulista de Medicina e Universidade Federal de São Paulo. Coordenador do Plano de Reorganização de Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes, milito do Ministério de Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, de 2000 a 2002. Presidente do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2002 a 2003. Coordenador de Ações Sociais da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2010 a 2011, e diretor de Promoção de Saúde Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu convido o telespectador de todo o Brasil para participar deste programa ao vivo através do telefone 17 operadora 33558432 ou ainda pelo tribunasp@redevida.com.br. Boa noite, professor Carlos Alberto Machado. Prazer em tê-lo aqui no programa. Boa noite, Misério. O prazer é todo meu. Participam comigo aqui na banca para dirigir perguntas ao Dr. Carlos Alberto. Junto com você, telespectador, o jornalista José Roberto Luchetti. Prazer em tê-lo aqui, Luchetti. Prazer é meu. Boa noite. A nutricionista, a doutora Maria Gabriela Esteves, mais uma vez conosco aqui no programa. Prazer em tê-la aqui. Muito obrigada. No próximo dia 29, em todo o mundo, será comemorado o Dia Mundial do Coração, quando será feito um trabalho de conscientização sobre doenças cardiovasculares. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologista marcou as comemorações para o dia 30. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2030, 24 milhões de pessoas morrerão todos os anos vitimados por doenças crônicas, dentre elas as cardiovasculares. No Brasil, quase 70% das mortes são provocadas por essas doenças. E milhões morrem anualmente por problemas relacionados ao coração. 17 milhões ao todo. O Dr. Carlos Alberto Machado está aqui no programa para responder algumas perguntas de interesse dos telespectadores e de orientação para as comemorações deste dia. Será que o brasileiro se adapta a uma dieta forte e radical? No decorrer do programa, você conhecerá a resposta de um dos mais destacados cardiologistas do Brasil. Doutor Machado, eu quero começar com esta colocação feita pelo cirurgião americano Caldwell Esselstyn, personagem de documentário nos Estados Unidos, que diz que o caminho para o combate aos males do coração é só comer vegetais folhosos, raízes, legumes de todas as cores, lentilhas, feijões, massa e pão integral e todas as frutas. Dá para acompanhar essa dieta? Olha, nada na vida você pode ser totalmente radical. O equilíbrio, tá? O bom senso está no equilíbrio. Você pode, tudo isso que ele mandou você usar, você deve usar sim. Mas você também deve usar. Você pode comer carnes, principalmente carne branca, de aves, de peixe. Não tem necessidade, às vezes, da pessoa fazer uma dieta tão radical quanto essa, até porque muitas vezes ele não consegue manter essa dieta por todo o tempo. E dieta não é uma coisa para ser feita de forma temporária. A mudança dos hábitos de vida tem que ser feita para sempre. Eu acredito que seja difícil de uma pessoa seguir uma dieta radical dessa forma. Eu estou falando isso em termos de abordagem populacional. Você pode pegar um indivíduo que siga
por um período, uma dieta dessa forma. Mas quando você fala em impactar indicadores, mudar esses números aí que você falou inicialmente, nós temos que falar em termos de população. Então, mudar estilo de vida não é uma coisa muito simples. Então, nós temos aqui uma nutricionista que pode complementar isso que eu estou falando. É muito importante, na hora que você vai fazer uma anamnese, a nutricionista faz uma anamnese do paciente, ela faz todo um recordatório do que ele come, do que ele gosta de comer, e aí ela faz uma dieta adequada àquela pessoa. Concorda? Exatamente. E, inclusive, doutor, o que a gente estava comentando um pouquinho anteriormente, de acordo com cada local que a gente está, né? A gente está num país enorme, né? Que as condições do sul não são as mesmas do nordeste, né? Que a gente tem que adequar isso a cada indivíduo. E aí sim eu acho que é uma coisa que dá para levar para a vida toda, para a gente ter a tão sonhada qualidade de vida, já que nossa expectativa de vida está cada vez maior. A doutora Maria Gabriela Esteves, ela tem 2 focos no seu atendimento como nutricionista. Um deles é acompanhamento das pessoas que são submetidas à cirurgia bariátrica e o outro, as pessoas que são operadas do coração, que fazem cirurgias cardíacas. O José Roberto Luchetti, além de jornalista, ele já trabalhou em várias emissoras, na Globo, na Band, ele é autor de livros e autor de documentários. Atualmente, ele dirige uma empresa, DocPress, que tem entre os seus clientes a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Isso, né? Sociedade Brasileira de Sociedade Cardiologia. Brasileira de Cardiologia. Luchetti, a sua pergunta ao Dr. Carlos Alberto Machado. Doutor Carlos, a gente falou bastante aqui de alimentação. Além da alimentação, qual a importância dos exercícios físicos no combate às doenças cardiovasculares? É de extrema importância. E assim, eu gosto muito de falar desse tema, até porque o modelo de atividade física da Organização Mundial de Saúde é um modelo brasileiro, é o modelo do Agita São Paulo. Porque a gente sabe hoje que 80% da população do mundo vive nos grandes centros urbanos. E que, em função da violência, as pessoas estão se fechando cada vez mais, comendo tudo errado e tendo um estilo de vida totalmente errado, sedentário. Então, o modelo do Agita São Paulo é você acumular 30 minutos de atividade física em pelo menos 5 dias da semana. Porque o maior impacto na redução do risco cardiovascular está em quando você tira o indivíduo de sedentário e coloca ele para pouco ativo. Então, é tirar o indivíduo do sedentarismo. Quando você tira o indivíduo do sedentário e coloca ele para pouco ativo, que é esses 30 minutos de atividade física em pelo menos 5 dias da semana, você reduz o risco cardiovascular em 63%, 66%. Quando você coloca o pouco ativo a moderadamente ativo, você ganha mais um pouquinho, o moderadamente ativo a muito ativo, você ganha um pouco mais. Mas o que a gente tem que fazer é acumular esses 30 minutos. E esses 30 minutos pode ser os 30 minutos de uma vez só, ou você pode dividir em 2 vezes de 15 ou 3 vezes de 10. Quer dizer, você consegue fazer com que a pessoa, se ela não consegue tirar 30 minutos para fazer uma caminhada no dia, ela pode incorporar aquilo no seu dia a dia. Então, se ela vai trabalhar de ônibus ou de metrô, ela desce um ponto antes, caminha 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, dá os 30 minutos. Se ela trabalha num prédio, ela evita o elevador, procura subir sua escada. Se ela vai trabalhar de carro, para o mais longe possível do local de trabalho. Então, sair do sedentarismo e se tornar ativo é o grande objetivo de todos nós que fazemos abordagem populacional de doença cardiovascular. E aí também tem os casos individualizados que você precisa de orientar esse paciente de uma forma diferente. Mas assim, em termos populacional é isso. Se você acumular 30 minutos de atividade física em pelo menos 5 dias da semana, quer dizer, você fazer 150 minutos, você vai estar reduzindo o seu risco cardiovascular em 66%. Pelo telefone 33558432, 17 é o prefixo, operadora da sua preferência, tribunasp@redevida.com.br. Por e-mail, você pode participar do programa perguntando ao cardiologista Dr. Carlos Alberto Machado, especializado também em hipertensão arterial.
Doutora Maria Gabriela Esteves, a sua pergunta ao nosso médico convidado. Doutor, voltando até essa questão de exercícios físicos, eu gostaria que o senhor complementasse um pouquinho. Assim, eu tenho vários pacientes que são hipertensos e que têm medo de iniciar uma atividade física que seja uma caminhada leve por conta de ter hipertensão, de ser sedentário e de ter medo que aconteça alguma coisa, que possa acontecer alguma coisa. Existe esse risco? Então, veja bem, aí nós voltamos outra vez. Tem uma abordagem populacional, nós estamos falando aqui em termos populacionais. Olha, a população toda deve fazer 30 minutos de atividade física. Aí, quando você pega um indivíduo individualizado no seu consultório, devido a hipertenso, às vezes ele é diabético, às vezes ele é dislipidêmico, tem uma vida sedentária, então ele deve ser submetido a uma avaliação prévia. Fazer um eletro, fazer um teste ergométrico, fazer um exame físico adequado, colher uma história desse paciente. E aí, mas a conclusão que a gente chega é que nós não devemos dificultar muito a vida do paciente, senão ele não vai fazer atividade física. E eu volto a falar aquilo que eu falei, o importante é tirar o indivíduo do sedentarismo e colocar ele pouco ativo, tá certo? É isso. Então, em casos individualizados, você precisa fazer uma avaliação, sim, antes. Agora, um dos pilares hoje da abordagem das doenças crônicas no Brasil, que se discutiu durante toda a semana que passou, a fala da presidenta Dilma, lá na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, um dos pilares do enfrentamento das doenças crônicas é aumentar a atividade física na população brasileira, que, segundo os dados do Vigitel, que é o Sistema de Vigilância de Doença Crônica do Ministério da Saúde, ainda o brasileiro é muito sedentário. Atividade física, nós estamos falando em andar, caminhar, nadar, correr, dançar. Na bicicleta, dançar, tudo é fazer sexo. O ano passado, o ministro da Saúde conseguiu um grande espaço na mídia, quando na abertura do Dia da Hipertensão lá em Brasília, eu estava presente nessa mesa, ele falou, deu todo o recado e depois falou, olha, fazer sexo também abaixa a pressão. E é verdade, porque isso entra na atividade física. A pessoa tem um consumo calórico quando faz isso. O senhor falou em campanha contra a hipertensão e nós sabemos que essa é uma da sua grande luta. O seu foco, o seu olhar está voltado para combater a hipertensão no Brasil. O senhor levou um projeto para o Ministério da Saúde de trabalhar os agentes das pastorais católicas para se prepararem no sentido de orientar a população, os fiéis que vão às missas. Como é que está essa campanha, esse projeto? Esse projeto vai ser um projeto pioneiro, um projeto que assim, não teve e não tem ainda nenhum país do mundo que está fazendo isso. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com a Sociedade Brasileira de Nefrologia de Hipertensão e a Pastoral da Saúde, nós fizemos um acordo de cooperação. Tivemos agora, a questão de um mês e meio atrás, com o doutor Elvésio, que é o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, ele vai liberar esse recurso, já foi cadastrado no sistema. Tão logo saia esse recurso, nós vamos formar 1.000 multiplicadores em 5 encontros macro-regionais, região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, nós vamos formar 1.000 multiplicadores da pastoral, que vão capacitar os 100.000 agentes da Pastoral da Saúde que existe no Brasil. Então, nós vamos fazer a mensagem, é um projeto de 2 anos de duração, que vai abordar hábitos alimentares saudáveis, sedentarismo, hipertensão, diabetes, colesterol aumentado, álcool e droga, tá? Depressão. Então, são fatores importantes que a população tem pouco conhecimento disso. Então, nós vamos capacitar os agentes para que eles voltem para suas paróquias. A Igreja Católica tem 15.000 paróquias no Brasil. E leve essa mensagem de prevenção de doença cardiovascular para toda a população brasileira. Porque eu costumo falar que o cardiologista ele é muito eficiente fazendo prevenção. Depois que as coisas acontecem, você trata do que sobrou. Se a gente imaginar que 20% morre num primeiro evento, tem 20% da população que nós não vamos conseguir fazer nada para ela. E hoje, nós sabemos que
trabalhar com prevenção de doença e promoção de saúde é muito mais barato do que você construir hospital, do você gastar com medicamentos. Isso é muito mais custo efetivo. Então, nós estamos mudando uma forma de abordar a doença crônica no Brasil e que isso certamente vai ser modelo para o mundo. O Brasil é pioneiro em vários programas. O projeto de tabagismo do Brasil é modelo para o mundo. O projeto de controle de AIDS é um modelo para o mundo. O projeto de hipertensão, que eu tive a honra de, durante 2 anos, coordenar esse projeto lá no Ministério da Saúde, que, infelizmente, na sexta-feira da outra semana, a coordenadora foi exonerada. Nós estamos esperando muito a nomeação de um outro coordenador para que essa coordenação de hipertensão e diabetes não seja extinta, dê continuidade a isso, porque isso teve um impacto muito grande. Desde a transição epidemiológica que aconteceu no Brasil na década de 60, onde diminuiu a mortalidade por doenças transmissíveis e passou a aumentar a mortalidade por doença crônica, e dentre elas a cardiovascular primeiro, não havia uma diminuição de mortalidade. Nos últimos 20 anos, com essas intervenções todas que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem trabalhado intensamente, nós conseguimos reduzir mortalidade por doença cardiovascular no Brasil em 20%. É uma taxa de 1,4% por ano. E o Ministério da Saúde atribui isso a um maior controle do tabagismo, da hipertensão, do diabetes e do colesterol. Quer dizer, então nós estamos mostrando que fazer prevenção é muito mais importante. Você previne que as pessoas adoeçam e se a gente imagina, tem uma estimativa do Ministério que mostra que em 2050 nós vamos ter perto de 100 milhões de indivíduos com mais de 50 anos. Se não fizermos ações como essa que nós estamos fazendo aqui à noite, conversando com a população sobre os fatores de risco para a doença cardiovascular, nós vamos ter uma população de idosos doente e que não vai ter sistema de saúde nem público nem privado que vai conseguir pagar essa conta. Tribuna Independente faz uma pequena pausa e volta em seguida ao vivo de São Paulo com o cardiologista Carlos Alberto Machado. Participe, envie a sua pergunta.